E aí, meus amigos, minhas amigas, satisfação em vê-los. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a súmula vinculante 25. Súmula bastante cobrada em concurso, OAB. Enfim, se é vinculante, não preciso nem dizer porque é importante, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinha aí na mini lousa aí, né? Olha só como é que está em vermelho. Súmula vinculante número 25. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Vamos ver de novo aqui. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Vamos voltar aqui, meus amigos. Olha só. A gente tem uma súmula do STJ também muito parecida, tá? E não quer dizer que essa súmula foi revogada, não. É que agora você tem uma súmula vinculante, e a súmula vinculante, vocês sabem, né? Ela não vincula só o judiciário, ela vincula também a administração pública, né? No âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Mas olha o que diz aí a súmula do STJ, que agora está em verde. Vamos dar uma olhadinha, está em verde aqui, ó. Súmula 419 do STJ. Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel. Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel. Volta aqui. Meus amigos, olha só. A súmula é muito clara, né? Agora, apesar da súmula ser muito clara, às vezes tem gente que erra questões de OAB, erra questões de concurso de bobeira, porque pensa só na literalidade do disposto no artigo 5º, inciso 67, só nessa literalidade. E você não pode ficar só nessa literalidade. Quer ver? Vamos ver o artigo rapidinho, que agora está em azul. Está em azul aqui, ó. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Olha novamente, ó. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia do depositário infiel. Vocês estão vendo que a prisão do depositário fiel está no artigo 5º, nesse inciso 67. E aí, como é que faz? Como é que a gente vai fazer? Não, pessoal, esse artigo, né, apesar de não ter sido revogado, essa parte do depositário infiel não se aplica, tá? E por que essa parte do depositário fiel não se aplica? Por causa da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica. Então, veja bem, o que vale é a súmula, prisão civil do depositário infiel não pode ter no nosso ordenamento. Ah, o artigo 5º, inciso 67 foi revogado? Não. Essa parte do depositário infiel é que ela não é aplicada. Vamos dar uma olhadinha rapidinho, tá, no artigo do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo que fala sobre esse assunto. Tá? Vamos lá para a lousa, está no artigo 7º, parágrafo 7º. Olha o artigo 7º, parágrafo 7º. Lembrando que esse pacto, ele foi internalizado, né? Ele entrou pelo decreto 678 de 92. Entrou no ordenamento como decreto 678 de 92. Olha o que ele diz. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude e de inadimplemento de obrigação alimentar. De novo, ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude e de inadimplemento, de obrigação alimentar. Pessoal, o que está dizendo esse artigo 7º, parágrafo 7º da Convenção? Ele diz que só pode um tipo de prisão, a prisão por alimentos. Então, quando você lê a Constituição, você vai imaginar assim, que a única prisão civil possível é a prisão por alimentos. Mas, Leandro, por quê? Meus amigos, você tem que lembrar o seguinte, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, esse artigo 5º diz o seguinte no parágrafo 3º. Se um tratado de direitos humanos passa 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado por 3/5 dos votos, por um quórum de 3/5,
Esse Tratado de Direitos Humanos terá força de emenda constitucional. Tá, mas o Pacto de São José da Costa Rica não passou 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, não. Por 3/5, não passou. Mas mesmo assim, pessoal, é entendimento do STF que quando um Tratado de Direitos Humanos não tem força de emenda, ele tem força de norma supralegal. Presta atenção nisso aí, ó. Norma supralegal. O que quer dizer a norma supralegal, pessoal? Quer dizer o seguinte, é uma norma que está abaixo da Constituição, mas ela está acima de qualquer lei. Ah, Leandro, então o Tratado de Direitos Humanos pode ter 2 status na hierarquia? Sim. Ou pode ser uma emenda constitucional, se passar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, por 3/5 dos votos. Agora, pode ter força de norma supralegal se não passar por esse quórum mais difícil. Lembrando, pessoal, isso só vale para Tratado de Direitos Humanos. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, apesar de não ter força de emenda, ele tem força de norma supralegal. Ou seja, está acima de qualquer lei complementar, de qualquer lei ordinária e abaixo da Constituição. Então, se você fizesse uma pirâmide de Kelsen, por exemplo, aquela pirâmide hierárquica do escalonamento das normas, você pode colocar assim, Constituição, aí depois norma supralegal, logo abaixo, acima das leis complementares, das leis ordinárias. Então, veja bem, como é que você vai regular uma prisão que é proibida numa norma supralegal? Tem como regular isso? Não tem, pessoal. Não tem como você regulamentar uma prisão civil abaixo dessa norma supralegal que proíbe essa prisão civil por dívida do depositário infiel. Então, a prisão civil do depositário infiel, como ela está numa posição de norma supralegal, você tem que imaginar o seguinte, não tem como uma lei complementar, uma lei ordinária, tratar sobre isso. Porque a norma supralegal impede. Está dando para entender? Então, veja bem, é possível a prisão civil por dívida do depositário infiel? Não. E só para terminar, o que é depositário infiel? O pessoal me pergunta muito, muito mesmo. O depositário infiel, meus amigos, vamos imaginar o seguinte, quando o oficial de justiça vai na casa de alguém para penhorar os bens, ele não chega e leva tudo numa sacola. Não, continua com o proprietário, mas ele fica com esses bens como depositário. Ele anota assim, ó, esse seu bem, esse seu computador aqui vale R$2.000. A partir de agora, o senhor não pode vender, o senhor não pode dispor desse bem, porque o senhor é um depositário. Tá dando para entender? Se você se desfaz desse bem, você se torna um depositário infiel. Outro exemplo, existe... muitas pessoas compram, por exemplo, automóvel por leasing. Né? O que é isso? Você vai na financeira, você vai no banco e você já fica com o carro e fica pagando todo mês. Só que no documento do carro, tá lá o nome do banco. Só passa para o seu nome depois que você terminar de pagar tudo. Enquanto você não termina de pagar tudo, você é um depositário desse bem. Você não pode dispor desse bem. Né? Por quê? Porque você está como depositário. Se você descumpre essa norma, você é um depositário infiel. Então, é possível a prisão do depositário infiel? Não. Vamos ver de novo a súmula vinculante e vamos fechar essa daí, beleza? Tá aqui, ó. Vermelhinho de novo. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Maravilha? Meus amigos, então é isso aí. Me perguntam onde que acha, comentários sobre a súmula. Por exemplo, no próprio site do STF, se você colocar lá a súmula vinculante 25, vai aparecer o histórico dessa súmula, dos julgados, que ensejaram na súmula. E existem obras muito boas, só de súmulas. Uma delas é a do professor Márcio André Lopes Cavalcante, do Dizer o Direito, livro bom. Você encontra outros também no mercado, próprios livros de direito constitucional também. Enfim, tá bom? Satisfação em revê-los, um abração, até mais, fique com Deus.